Olá, pessoal da Sérgio Vieira de Mello. Turma, e hoje a gente vai falar sobre o aniversário da nossa escola, entender por que tem esse nome, e a gente vai ver que tem dois artistas, um artista, um arquiteto, e mais um patrono que tem um nome da nossa escola que é muito importante para a gente, e a gente vai conhecer um pouquinho da história dele. Vamos lá. Sexta aula, Paz de Portinari, de Niemeyer e Sérgio Vieira de Mello. Três grandes brasileiros conhecidos mundialmente e são homenageados pela ONU até hoje. A gente vê os trabalhos deles voltados para os direitos humanos na ONU através tanto da escultura, da arquitetura quanto da pintura. E o Sérgio Vieira de Mello, ele também está em algumas esculturas, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bem, quem é Sérgio Vieira de Mello? Quem é Cândido Portinari? Quem é Niemeyer? Cândido Portinari, a gente já falou sobre ele, é um pintor. Esse pintor, ele fez um painel chamado Guerra e Paz. Esse painel foi feito na década de 50, muitos anos atrás, alguns anos atrás, e é um painel gigante, enorme. Olha o tamanho das pessoas, olha o tamanho do pintor em relação à obra. Nessa época, era muito comum fazer uma pintura que traçasse forma geométrica. Uma pessoa tivesse um formato de forma geométrica. Essa pintura se tornou importante porque ele diz que ele conseguiu reunir os traços dele, as cores, toda a história de várias pinturas que ele fez ao longo da vida dele em duas telonas enormes que a gente chama de painéis. Esse painel, como a gente disse, ele foi instalado dentro da sede da ONU, que fica em Nova York, ali na cidade de Manhattan. E esse painel ele tem cerca de 280 metros quadrados. Quadrado a gente chama de espaço que tem aqui dentro, o tamanho que ele tem. São dois, né? São dois painéis, um guerra, o outro paz. E ele diz também que nesse trabalho ele dedica à humanidade, porque foi o melhor trabalho que ele já fez na vida dele. E o Portinari ele era muito envolvido, se preocupava muito com a questão da paz pelo mundo e no mundo. E quando ele fazia pintura sobre o Brasil, ele também falava sobre a questão dos direitos humanos das pessoas aqui no Brasil, de pessoas que sofreram com a pobreza, ou com a questão da fome, ou com a questão de guerra no mundo inteiro. Descendo mais um pouquinho aqui, ó, a gente viu que essa obra está no Brasil. Só por que ela está no Brasil se eu disse que ela está lá nos Estados Unidos? Ela, nos anos 50, em 57, ela foi instalada em Nova York. Mas em 2005, ela teve que ser restaurada, porque também ia se restaurar o prédio inteiro. Restaurar é consertar, reformar onde está com problemas. Então, ela recebeu muito sol e as cores começaram a se perder. O próprio Portinari já havia falecido, mas essa obra veio para o Rio de Janeiro e pessoas que trabalham com restauração trouxeram as cores todas de volta, passaram produtos que tiravam aquela camada queimada por cima e restauraram a obra. E ela viajou. Essa obra viajou para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, França, e depois ela retorna para os Estados Unidos, onde ela está lá, bonitinha, lá na parede, em lugar de destaque. Esse mesmo local que a gente está falando, onde essa obra está, foi desenhado, foi idealizado, pensado por outro arquiteto brasileiro chamado Oscar Niemeyer. No ano passado a gente falou um pouquinho sobre ele. O Oscar Niemeyer, ele é um arquiteto. O arquiteto é uma profissão que a gente tem para quem gosta de desenhar casa, desenhar prédio. É uma profissão. E ele, durante mais de 100 anos, trabalhou nessa profissão, porque ele viveu mais de 100 anos. O Niemeyer, ele fez, então, esse prédio lá em Nova York. Ele e mais 9 arquitetos. Entre eles estava Le Corbusier, que era um arquiteto super famoso, ele era franco-suíço, e que ajudou o Niemeyer também a fazer as obras aqui de Brasília. Ele ensinava como é que teria que ter uma arte, uma arquitetura para ser considerada moderna. E para ser moderna, naquela época, tinha que ter formas geométricas. Então, a gente vê um retângulo enorme, que é esse prédio. Outro retângulo deitado enorme, vê forma de metade de círculo,
Vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho a imagem aqui para você ver melhor esses detalhes que a gente está falando. Então, na obra tem semicírculo e à noite ela ilumina, mostrando as bandeiras do mundo inteiro. De dia tem um monte de bandeira na frente, na fachada do prédio. Bandeiras do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Se você for lá, você vai ver a bandeira do Brasil. E ela fica próximo de um rio. Já a ONU, ela contratou a fábrica de brinquedos Lego para fazer uma homenagem a esse prédio. E esse prédio, ele tem um brinquedo que tem mais ou menos 14 centímetros de altura, com 597 peças. Então, aqui é o brinquedo montado. Tem que ter paciência de montar. Para quem gosta de brincar de Lego, vai gostar muito de montar também um jogo desse. Monta o prédio da ONU, que foi desenhado por Niemeyer. O Niemeyer e o Portinari já tinham trabalhado em outro local juntos. Aqui no Brasil, eles fizeram o desenho, Niemeyer fez o desenho do prédio em forma geométrica, da igreja que fica ali em Belo Horizonte, que é em Minas Gerais, na região da Pampulha, e o Portinari desenhou a imagem que ia ficar de São Francisco de Assis na fachada. Só que essa imagem ela foi pintada sobre azulejos, vários quadradinhos de azulejo. Azulejo é esse produto, material que fica na parede da cozinha, do banheiro, para não olhar, né? Então, ele fez um desenho sobre a história de São Francisco de Assis, em tom de azul, e o desenho do prédio, a construção do prédio, tudo em forma geométrica, do Niemeyer. E a gente vai falar agora do nosso terceiro homenageado do dia, sobre paz, que também trabalhou na ONU, agora já não como artista, mas como diplomata, uma pessoa que conversa com grupos que estão brigando em conflito para que elas encontrem o meio caminho da paz. E ele é o Sérgio Vieira de Mello. Então, a nossa escola é uma escola que representa uma pessoa que buscava a paz, que buscava os direitos de todos iguais, que pensava nas crianças que sofriam, nas mulheres, nos homens, nas pessoas deficientes daquele local, que precisava ter os documentos de novo, a casa de novo, de volta, recomeçar a vida dela. Só que ele trabalhou durante 34 anos na ONU. Foi considerado o alto comissário do local. E ocorreu um acidente, um atentado. Grupos que não concordavam com a ideia da paz tocou uma bomba no local, no prédio onde ele vivia, onde ele trabalhava com os amigos dele. Cerca de 21 pessoas faleceram nesse atentado, no dia 19 de agosto de 2003, e a ONU, para tentar homenagear o Sérgio Vieira de Mello, ela disse que todo dia 19 de agosto seria o Dia Mundial Humanitário. E aqui a gente também tem fundações e centros chamados Sérgio Vieira de Mello, que ajudam pessoas ainda hoje, em épocas que elas estão fugindo, de repente, de um país que está em guerra. Elas largam tudo, largam documento, e elas têm que ter tudo de novo, aprender uma nova língua, nesse novo país que ela está. Lá em Timor-Leste, onde ele trabalhou no finalzinho já da vida dele, existe um prêmio chamado Prêmio dos Direitos Humanos Sérgio Vieira de Mello. Para quem quer conhecer mais sobre a história de Sérgio Vieira de Mello, ver como é que ele era, o que ele falava, como é que ele falava, no YouTube tem uma história, um filme que fizeram um nome em homenagem a ele, chamado Sérgio Vieira de Mello, O Legado de um Herói Brasileiro. Gratuito, pode assistir. Vamos lá. Vamos descer mais um pouquinho. Aqui tem a foto dele com Kofi Annan, que é o chefe das Nações Unidas, e ele estava cotado para poder ser o sucessor desse chefe, né, antes do atentado. E em Genebra fizeram um busto, uma escultura, eu falei da escultura lá no início, do Sérgio Vieira de Mello, e aqui embaixo vem o nome de todas as pessoas que faleceram naquele dia com ele. Genebra fica na Suíça. Essa bandeira azul e branca, com o mundo no meio, com uma espécie de símbolo que parece uma mãozinha, é a bandeira da ONU. Descendo mais um pouquinho, a gente vê aqui agora a nossa escola. A nossa escola ela faz aniversário também no dia 15, ela foi inaugurada dia 15 de março de 2004. Então, esse ano ela faz 17 anos. E aí, para a gente homenagear a nossa escola, a gente vai fazer um desenho muito bacana.
A gente vai observar a nossa escola. Ela também tem forma geométrica, ela parece um brinquedo do Lego. Ela tem várias caixas e quadrados e cubos que se encaixam. Se a gente vê a nossa escola de frente, igual o Portinari via, a gente consegue fazer só formas geométricas planas, que são cubos, círculos, retângulos, cubos não, retângulos, círculos. E se a gente já imaginar como o Niemeyer desenhava, ele colocava em 3D, ele colocava a lateral. Então, depois do desenho pronto assim, é só a gente puxar as linhas do lado, como a gente vai ver daqui a pouco no vídeo. Você vai fazer o seu desenho do seu jeitinho, da nossa escola. Pode ter crianças, podem ter professores, pode se escrever uma frase, pode botar um bolo de aniversário do Sérgio Vieira de Mello também. E no final você vai colocar o seu nome e a sua turma. Vai pedir a sua mãe para tirar uma boa foto para a gente colocar lá no post do WhatsApp da sua turma. E a gente se encontra depois desse vídeo na próxima aula.